Olá, sejam bem-vindos ao Multicast número 53. Meu nome é Adriano Leite, eu sou responsável pela área comercial da Multi. Junto comigo hoje eu tenho Luiz Paulo Aranha e Cássio Bruno, que são os gestores. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2024, são exatos 2 horas da tarde e 3 minutos. Bom, vamos começar, né? Como de costume, vamos falar de cenário internacional. Vou chamar o Cássio aqui para comentar um pouco. Mês passado, Cássio, acho que girou muito ainda meio na dependência, né, do juros, atividade, né, a economia americana, como que o Fed ia responder, e em paralelo, preocupação com a China, né? Bom, legal, Adriano. Acho que mês passado é em parte continuação de mais do mesmo, no ponto de vista de, na verdade, uma mudança do final do ano passado, em que você teve um broadening do mercado, então mais gente, mais empresas participando da alta. Quando você passa para janeiro, volta uma concentração, pouquíssimas empresas respondendo por todo o retorno. Os Estados Unidos, muito diferente do resto do mundo. Então, por conta de serem poucas empresas performando, o resto do mundo indo mal e o resto das empresas dos Estados Unidos indo mal. Então, é um mercado ainda muito concentrado em poucos nomes. Isso se deve à temática do AI ainda, né? Então, o AI ainda é o grande provedor de retornos aí no mundo. E a segunda parte é um que aconteceu ao longo da última semana, que é um Fed um pouco menos óbvio que o Fed vai derrubar os juros em março, mas ainda sendo para abril ou maio, na verdade. Então, assim, quando a gente olha o cenário, por mais que o curtíssimo prazo esteja assim, a gente olha um mercado de inflação mais baixa, uma economia um pouquinho mais fraca, mas ainda forte, e um espaço para que o resto do mundo volte a performar. Então, o câmbio, o US dólar desvalorize e o resto do mundo volte a andar sendo um mercado bom para emergência. A gente acha que esse é um cenário para o ano. O ano não começou assim, mas a gente ainda tem esperança que esse seja o cenário do ano. E Aranha, bom, pegar esse comentário final do Cássio, né? O ano não começou assim, né? E o Brasil acho que foi um reflexo disso, né? O Brasil ele foi pior ainda que a média dos emergentes, né? Apesar dos juros e do câmbio não terem alterações tão significativas em janeiro, a Bolsa sentiu, acho que também em função, né, de um técnico pior, porque você teve duas altas muito grandes em novembro e dezembro, né, e janeiro teve uma queda mais aí, né, quase em todos os setores, né, muito em função de que você tem aqui ainda um fluxo marginal pior e o fluxo de estrangeiro ficou negativo no mês de janeiro, né? Em termos de fundamentos, acho que continua ainda bom. A gente tem aí o mesmo processo que está acontecendo, a inflação baixa, juros aqui caindo, né? Alguns aí se arriscam a querer antecipar que possa acelerar a queda, mas o que é importante é a direção. A direção é que o juros está caindo para ali para os seus 9%, um pouco mais, um pouco menos, e a atividade continua ainda forte, o emprego continua robusto, e o que a gente vem destacando que tem aí, né, um ciclo de crédito que pode ser ainda favorável. Então, em termos de fundamento, pouca mudança, mas os preços, o Brasil foi bem mal no mundo e, né, pegando aí um vento contra aí dessa questão das treasuries subindo. Tá bom. Vou continuar com a Aranha aqui para a gente comentar um pouquinho do Multicapital FIA. Ele fechou aí o janeiro, né, com 6,87 negativo contra o Ibovespa de 4,79. Em 12 meses, 14,67 positivo contra um Ibovespa de 12,63. Aranha, como é que você pode resumir assim, se teve alguma mudança relevante, como é que a carteira está direcionada e destaques positivos e negativos? Então, teve, né, dois destaques negativos, né, a MRV, que teve uma revisão de lucro mais forte no começo do ano, mas o papel caiu 30%, foi uma queda que, na nossa opinião, foi exagerada. E o Carrefour, que é uma posição grande, que
caiu também lá perto dos 20% no mês e contribuiu negativamente, né? Do lado positivo, Sabesp continua performando bem, BRF também contribuiu positivamente, a gente voltou até a aumentar um pouco, e no net aí, né, você teve variavelmente aí as posições mais ligadas a varejo performaram um pouco pior do que a bolsa, né? E a gente tem aumentado um pouco a posição de bancos e marginalmente a posição de commodities. Tá bom. E, Cássio, vamos falar um pouquinho do Equity Hedge aqui, né? Ele no janeiro ele fechou menos 0,83 contra um CDI de 0,97 e em 12 meses 9,93 contra um CDI de 12,86%, né? Assim como o Aranha, como é que você resume o mês assim? Se teve alguma coisa assim que vale destacar de posição aí do lado negativo e se você fez alguma mudança assim significativa na carteira? Assim como o FII, a gente teve algumas posições específicas que foram piores, né? Acho que também aqui a MRV custou. Fora isso, a gente tinha um book mais posicionado na parte internacional para uma queda de juros, a abertura da Treasury acabou machucando, então principalmente no setor financeiro. Nisso a gente acabou fazendo uma mudança mais estrutural, a gente está aguardando aí o cenário ficar mais claro, da queda de juros, então a gente está esperando esse sell-off para eventualmente voltar em algumas posições, mas o principal detrator foram esses dois. E a mudança foi estopar esse pedaço do livro para esperar uns momentos melhores. Tá bom. E para fechar aqui, vamos falar do long bias, né? Ele fechou janeiro aí com menos 5,22 versus aí um Ibovespa de menos 4,79 e um CDI de 0,97. Em 12 meses ele está com um retorno acumulado de 9,72% contra um Ibovespa de 12,63 e um CDI de 12,86. Como é que o direcional a gente segue trabalhando aí acima do neutro, né? E voltando um pouco no que vocês comentaram, né? Apesar desse barulho aí que eu acho que o Fed está gerando, esticando aí um pouco mais a janela, a gente segue com a visão construtiva da Bolsa aqui no Brasil, né? Esse é o principal motivo, a gente vê uma Bolsa barata, uma economia que cresce, não vai crescer 4%, mas vai crescer seus 2%, uma economia brasileira que cresce mais, espalhada, menos concentrada em agro, um varejo melhor, a renda voltando um pouco, o ciclo de crédito voltando, então a gente vê vários dos fatores macro ajudando e os fatores micro também. O que está faltando, acho que, para a Bolsa performar melhor é o fluxo tanto interno quanto o fluxo internacional. O fluxo internacional, a gente sabe muito bem que é dependente tanto de uma Treasury mais baixa ou a Treasury cedendo, assim como uma China um pouquinho melhor. A gente vê isso acontecendo ao longo do ano e no Brasil a gente passa aí por uma competição grande com ativos isentos, né? Então isso acabou prejudicando o fluxo de bolsa e a gente vê aí o governo fechando a porta e criando mais espaço para outros ativos. Então acho que o fluxo deve voltar ao longo do ano, tanto internacional como local, de uma bolsa barata e de uma economia que cresce razoavelmente bem. Então, assim, é isso. A bolsa que tradeava ali seus 14 vezes, 15 vezes ex-Petro e Vale está tradando próximo de 10. Então, é um pouco essa nossa visão. Legal. Bom, com isso a gente vai encerrando aqui o Motocast. Agradecer aí a todos que tiveram a oportunidade de nos ver e ouvir. Desejar a todos aí ótimos investimentos. Até o próximo Motocast. Obrigado.